Boa noite, prezados irmãos. Mais uma vez, com a caridade da direção dessa casa, fomos encarregados de trazer uma palestra que está muito atualizada. Eu confesso aos meus irmãos que no dia 2 de novembro, quando eu recebi o jornal que nós assinamos, 0 Hora, seguindo as normas que a Gênesis diz que o Espiritismo é uma ciência de observação. Então, como observador por natureza que somos, nós procuramos observar tudo o que se passa em nosso redor. O que os espíritas falam, os que não espíritas falam, o que os católicos apostólicos romanos falam, o que os católicos apostólicos anglicanos falam, e assim por diante as diversas religiões. E fazendo as nossas deduções e análises. E nesse dia, ao folhear o jornal, eu confesso a vocês, meus irmãos, que eu me transtornei e fiquei até certo ponto em pânico por ter observado e lido uma pesquisa que foi feita pelo grupo da Pontifícia Universidade Católica, PUC, universidade que eu bem a conheço por quanto passei por lá, alguns anos, na década de 60, e comentei até com a minha companheira. Eu não posso me convencer a acreditar. E como se trata de um assunto, eu vou ler para os irmãos para ter uma ideia, o ponto que nós vamos tocar e apelar para a providência. Pesquisa realizada pela PUC mostra que jovens brasileiros transformou o conceito de estrutura familiar e acredita em modelos muito diferentes dos tradicionais. 3 anos atrás, este grupo, realizando a pesquisa, foram surpreendidos com os resultados da mesma. O mesmo grupo acaba de concluir uma ampla pesquisa que confere contornos mais nítidos àquela descoberta. Sim, a chamada geração Y. Vocês já ouviram falar dessa geração Y? Fala-se em outras duas, e essa pouco se fala, pois esta geração é exatamente a nós espíritas nos causa preocupação pela leitura que nos oferece Divaldo na Crestomatia da Alma, psicografada no ano de editado no ano de 1969. Houve um processo de transformação para essa geração. A família pode ter outros vieses e outras formas, observa Hilton Paintball, coordenador do Núcleo de Pesquisas do Espaço e Experiência, ligado à Faculdade de Comunicação Social, FAMECOS, responsável pelos projetos. A pesquisa, ideias e aspirações do jovem brasileiro sobre o conceito de família foi realizado em 1.500 pessoas entre 18 e 34 anos de todas as regiões do país.
Os entrevistados foram selecionados de forma a refletir uma amostra representativa da sociedade. O retrato que emergiu daí evidencia que o Brasil está mudando. A gente percebe, mas não imagina a profundidade de que isso está entrando na sociedade e, sobretudo, no conceito de família. Um primeiro dado que chama a atenção diz respeito à orientação sexual. Chega a 28% a proporção de jovens que se declararam homossexuais e bissexuais. O que Titebal define como um choque de gênero. Outro choque é religioso. O Brasil pode ser considerado o maior país católico do mundo, mas entre os jovens, esta opção é minoritária. Apenas 1 em cada 3 dizem seguir a Igreja Romana. Os ateus e gnósticos somam 25,5%. Aí que eu me assustei. Que 25% desses jovens da chamada geração Y seriam ateus. É algo preocupante, meus irmãos. E tem um fundo de responsabilidade de quem? Dos pais. Eles não têm culpa. Essa dissociação da família, pai, filho, mãe, filho. O pai alega que não tem tempo de conversar com o filho porque está trabalhando o dia todo, chega muito cansado em casa. A mãe, por seu turno, em função da vida, como se transformou para a subsistência, também trabalha e faz a mesma alegação. Então o filho busca aonde? Daquela que lhe dá as instruções, a televisão. Bom, a televisão ainda tem algumas coisas que não forçam tanto. Mas o pior, eu comentando com a Noroti, que nós estamos vendo uma geração dentro dessa geração Y, uns verdadeiros surdos mudos. Surdos por quê? Porque esses jovens sentam nas pontas da mesa, na hora do almoço, que é o encontro da família, que deveria ser o encontro da família, e conversar, daí meu filho, como é que foi o dia hoje, o que é que tu me conta, quem é o teu amiguinho, quem é a tua amiguinha, quem é a tua namoradinha? Eles sentam, empurram o prato para o lado e começam a dedilhar. Fulano almoça, tu não vai comer? E daí meu filho que ele conta, ele não ouve. Ele não ouve. Ele conversa com esse que está dessa outra ponta aqui, pelo celular. Para ele, aqueles que estão ao seu derredor deixaram de existir. Não tem contato nenhum. Então as coisas vão se sucedendo. E surdos por quê? Porque põe os fones nos ouvidos. Felizmente, Capão ainda não é um centro como São Paulo ou Porto Alegre, que os assaltantes chegam e intimam, como aconteceu com aquele jovem em São Paulo. E ele não ouviu a voz do assaltante e levantou as mãos para tirar os fones. Nesse exato momento, o assaltante se assustou e atirou e matou. Então é o que os jovens estão arriscando nas suas vidas tão preciosas que o infinito lhes deu como encarnação para que houvesse uma evolução e um progresso para as futuras, poder galgar as futuras moradas do Pai e usufruir daquilo que nós falamos muito, o paraíso. No que diz respeito à família em si,
a aceitação de formas alternativas é expressiva. A maior parte dos jovens não pretendem casar na igreja. Não rejeita nenhuma forma de organização familiar. Acredita que os papéis de mãe e pai são unissex. Essa geração é permeável em várias formas de família. Entende que a vida é para ser vivida. Não para para ser ditada. Não se enquadra 100% nos padrões do passado. Eu me recordo, meus irmãos, que a minha mãe era funcionária da aviação férrea. Ela um dia trabalhava pela manhã das 8 ao meio-dia e depois das 6 às 10 da noite. A minha irmã e eu nos encarregávamos de conservar o fogão a lenha, porque não existia gás naquela época, aceso, para que quando ela chegasse, ela providenciasse nas refeições para nós. E o tempo que ela tinha para descansar, ela sentava numa cadeira de balanço e chamava: Meri, Mari, quer mãe, sente aqui, vamos conversar. O que fizeram até agora? Fizeram os temas? Estão em dia? Já tomaram seu banho? Já fizeram as suas orações de agradecimento a Deus por tudo que vocês estão conquistando na vida? E olha que a vida era dura. Ela era viúva e o ordenado não era lá esse mistério. Ela sempre achava tempo. E nos dias que ela trabalhava do meio-dia às 6, antes de sair, ela se reunia, vamos fazer uma prece. Vamos agradecer aquilo que vocês estão ganhando de graça, que é a refeição. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai, por essa refeição, porque enquanto nós nos alimentamos ainda de uma batata doce com arroz, um pedaço de charque, há milhares de crianças que não tem isso para comer. Já naquela época, isso não quer dizer era antigamente, não, minha gente. A vida de lá para cá não mudou tanto assim, não. Ela não mudou tanto assim, não. Havia tempo. Hoje não há tempo. E não tinha televisão. Tinha o rádio. Mas o rádio, meio-dia, tocava as notícias e apagava. Então nós, pais, somos os grandes responsáveis por essa turbulência porque está vivendo essa juventude. Eles saem de casa e a gente fica em pânico. Aonde será que ele foi? Onde será que ele está? Será que está bem? Será que está mal? E enquanto não chegam as pobres mães, ficam naquela verdadeira agonia. Mas, meus irmãos, o pesquisador observa também que os jovens da atualidade são imediatistas e pensam primeiro no eu. Eu vou resolver o meu problema, eu só vou casar o dia que eu tiver a minha casa. Eu quero conseguir tal automóvel que eu vou comprar e que eu vou usar e nem sei se vou emprestar para aqueles que me criaram e para aquela que levantava pela madrugada, chovesse, fizesse frio, o que fosse para dar de mamar para o seu filho. Eles esquecem toda essa passagem. É como a mãe fosse o objeto de uso. Por que tudo isso acontece? Por causa que nós estamos à espera da providência. Mas me preocupou mais essa estatística que eu vou relatar para os irmãos. Tem várias aqui que faz essa observação, mas como o tempo é exíguo e o assunto é longo, vamos tratar de conversar logo. O catolicismo reúne nesta geração dos Y 34,3%. O ateísmo, 19,3%. Vejam que
porcentagem alta, façam o cálculo, 200 milhões de habitantes do Brasil, vamos arredondar para 20. 40 milhões aí não acreditam em Deus. E esses 40 milhões que não acreditam são passadores de informações para os seus colegas. Porque quando vai perguntar a eles, tu acredita em Deus? Ah, eu não. Mas quem é Deus? O que é? Eles nem sabem o que é Deus e nem quem é. O que é Deus? Quem é não podemos saber mesmo, porque nunca vimos ele. Evangelismo, 14,9%. Espiritismo, vejam só. Nós espíritas, que não viemos aqui nesta casa espírita para ouvir sobre ele falar. Não viemos aqui para ver o que a dona Doroti ou a Cida ou qualquer um dos nossos companheiros trabalhadores vai dizer das suas preces, das suas orações. E assim mesmo, às vezes estão fazendo as preces e ele está pensando, vai, eu tenho que chegar em casa, que a novela vai começar a tal hora, tá, amém, daí ela se acorda, amém. Ela está dizendo amém, não sabe por quê. Isso acontece. Como um observador que sou, eu estou assim, ó, olhando um por um. Porque eu quero que todos, eu pela natureza, sempre me preocupei com a multidão, me preocupei e me preocupo. Se eu estou dentro da casa espírita, eu tenho sobeja informação da vida depois da morte, que a morte não existe, e que sei o que acontece na nossa chegada no plano espiritual. O que significa essa nossa estada aqui? O que significa a minha relação com a Cida, com a Doroti? O que significa a minha relação com os filhos? Estes entes inexperientes, que Deus, na sua infinita bondade, escolheu nós como pais e eles para serem nossos filhos, e nós que viemos na frente, nos informando, tendo a condição de saber a notícia do mundo, para passar para eles quando chegam aqui, não ser mais um Y. Ensinar a ele que existe uma religião. Meus irmãos, como diz Emmanuel, 1936, foi editado esse livro. O que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é um sentimento divino que prende o homem ao Criador. É aquele sentimento interno que nós temos, que existe um ser superior que nos fez, que é uma verdadeira máquina precisa, funcionando peça por peça nesse corpo material, e entregou para nós espíritos encarnados. Idem, usai, usufruir bem desta matéria, que é o teu material de instrumento. Não abusa dela, não procure desgastar. Boa alimentação, sadia. Durmam bem, evitem vícios. Esta é a matéria que o Pai nos entregou. E o que nós fazemos dela? E automaticamente, com as cervejadas, com as uiscadas, etc, etc, principalmente os vícios mais profundos, nós somos os exemplos deles. O que ele vai dizer se eu me sento na mesa e puxo do cigarro, vou fumar primeiro, ele me dá um uísque, não sei o quê? Diz, mas se o meu pai está fazendo é certo, então eu vou fazer também. Se o meu pai e a minha mãe sentam na mesa, meus filhos, vão fazer a prece de agradecimento. Eles vão ter o exemplo. Eu lá, pelos meus 8, 9, 10 anos, a minha mãe nos matriculou na escolinha dominical, todos os domingos pela manhã. Não tinha muitas casas espíritas em Santa Maria, então era anglicano. Então, domingo pela manhã, nós ia para lá, para a escolinha, catequizar, e mostrar a nós que existia um ser superior, mostrar a nós que nós dependemos deles em tudo, meus irmãos. E que alguém me diga aqui
que se atreva a dizer que não precisa de ninguém, que são completamente individuais. Se nós morremos, quem conduz os nossos caixões? Fica no meio da rua? Alguém vai arrastar? Não. Nós precisamos de alguém que nos leve. Se adoecemos, quem nos conduz ao hospital? Nos leva ao médico. Um frouxo que nem eu, quando adoeço, eu já corro do lado dela. Agora, socorro que eu já estou indo. E felizmente, ela me atende. Ter os filhos próximos, esses anjos que Deus nos entregou, completamente inocentes, completamente ignorantes no sentido de não saber dos perigos da vida, de ignorar que o fogo queima, de ignorar que se cair no rio morre, que se um raio cair mata. Nós temos que ensinar eles. Daí se vê um neto que abandona o seu trabalho, seus estudos e tudo para cuidar da sua avó, né? Com Alzheimer. Abandonou tudo, ela ali no leito. E eles então, beijando minha vozinha, dando banho nela. Vocês acreditam que esse espírito, o dia que desencarnar, vai ficar por aqui, batendo de porta em porta, me socorro? Isso vão direto. Isso vão direto. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Por comodismo? Por achar que é muito difícil? Porque para nós tudo é difícil. Ah, eu não vou por isso, eu não vou por aquilo. Mas, meus irmãos, vou ler, para vocês verem como o que o Eri está dizendo agora, sem falar nesse desastre que aconteceu em Minas, que é uma preocupação enorme da mídia. É justo? É. Mas estão se esquecendo dos nossos gauchinhos aqui, das enchentes que tem até hoje gente na rua que não tem nada, que perderam tudo também, que teve gente que desencarnou também. Mas não, a mídia agora faz questão, porque está o governo no meio, então tem que tapar este furo. Para não dizer que o governo é tão culpado assim por aqueles que morreram. Outra coisa que a gente está vendo aí na imprensa, essa preocupação. Eu vi um comentário fantástico, como era o nome do rapaz, que não me lembro, trabalha na Bandeirante. Uma coisa, outra coisa. O desastre que aconteceu em Santa Maria, na Boate Kiss, é um desastre, morreram 200 e tanto morreram. É digno de pena? Foi criminoso? Foi. Merece ser condenado os culpados pela justiça do homem. Agora, nós espíritas sabemos muito bem qual é a explicação que se pode dar para essas mortes coletivas. Tá? E comparar, por exemplo, com essa mortandade de Paris. Ah, mas eles morreram mataram friamente. Em Santa Maria morreram também. O que já acontece na África, que está acontecendo em todo o mundo. Minha gente, vamos rezar por todos indistintamente. Agora não vamos transformar esse fato que aconteceu lá, que tem razões atrás de tudo isso para acontecer, e que infelizmente vítimas que nós achamos que são vítimas pagaram. Mas vamos lá. As religiões, desde ontem, emparedadas em preconceitos já desusados. Por mais que procurem ajustamentos e modernismos modernismo diante do inocuo, não conseguem atingir o íntimo dos fiéis, que debandam em massa para os caminhos sem rumo do materialismo.
nas diversas expressões em que se apresentam, graçando, vigoroso em todos os departamentos culturais do planeta. Em toda parte, os altos índices de alienação mental alarma psiquiatras e psicólogos. A onda crescente dos suicídios. Você sabe por quê que o mês de setembro foi considerado o mês amarelo? Alguém tem notícia aqui? Pois o mês amarelo, meus irmãos, foi o mês de mais altos suicídios do mundo, se suicidando 4 criaturas por segundo. É o que a imprensa nos noticiou. 4 criaturas se suicidando por segundo no mundo. Eu tive essa experiência quando fui trabalhar no Alto Taquari, numa determinada cidade, que a minha função era exatamente esta, de trabalhar com o público. Eu, quando cheguei lá, me assustei. No mês de janeiro, foram 4 suicídios, um por semana, e cabíamos a nós irmos tirar as criaturas, que a maioria era enforcado, tirado e pendurado das árvores, de galpões, etc. Vocês não querem saber que coisa violenta. Isso é uma determinada etnia daquela zona que tem como suicídio o recurso para resolver os seus problemas de ordem material. Mas, meus irmãos, como se aproxima o final, eu não vou concluir essa mensagem, porque eu tenho 2 mensagens aqui e vou passar para vocês. Providência. A providência, tudo isso aí, meus irmãos, a gente pergunta, tá, mas e daí o que nós vamos fazer? Tá, mas e daí o que nós podemos fazer aqui no centrinho, aqui em Capão Novo, nós, meia dúzia de pessoas, entre aspas, que vocês não sabem a quantidade de irmãos desencarnados que estão aqui junto conosco, tomando conhecimento também das palestras. Porque eles, não é porque estão desencarnados, que não precisam mais de informação, eles precisam tanto quanto nós, espíritos desencarnados. Mas o que nós vamos fazer? Ora, nós podemos fazer o seguinte: a providência é a solicitude, ou melhor, é o cuidado de Deus para com suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas, e nisto que consiste a ação providencial. No estado em que ainda nos encontramos de inferioridade, é muito difícil compreendermos que Deus seja infinito. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar em todos os nossos corpos. Não possuindo inteligência, esse fluido atua mecanicamente por meio somente das forças materiais. Se, porém, o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas. Mas, com discernimento, com vontade e liberdade, verá, ouvirá e sentirá. A natureza inteira mergulhada no fluido divino. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos esconder, subtrair, ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento. Havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê a parte mais profunda, mais íntima de nossas almas. Estamos nele, como ele está em nós. Segundo as palavras de Cristo, Deus está em toda parte, na natureza, como o Espírito está em toda parte de nosso corpo. Meus irmãos, eu em contato, não sei, a Dorothy parece que já comentou, eu recebi de uma prima de Santa Maria, que eu não vejo há 67 anos, nos reencontramos. E ela então me disse, primeira coisa, que era espírita e tal, já de cara me mandou esta mensagem aqui. Um médico entrou no hospital com pressa, depois de ser chamado
a uma cirurgia de emergência. Ele respondeu ao chamado o mais rápido possível. Mudou as roupas e foi diretamente para o bloco cirúrgico. Ele encontrou o pai do menino indo e vindo na sala de espera do médico. Depois de vê-lo, o pai gritou. Vejam só o conteúdo, como dizia o Brizola. Por que você tomou tudo isso, todo esse tempo para vir? Não sabia que a vida de meu filho está em perigo? Você não tem senso de responsabilidade? O médico sorriu e disse, desculpe, eu não estava no hospital. E eu vim o mais rápido que pude depois de receber a chamada. E agora, eu gostaria que você se acalmasse para que eu possa fazer o meu trabalho. Me acalmar? E se fosse o seu filho, que estivesse nessa sala agora, você estaria calmo? Se o seu filho fosse agora o que estivesse morrendo, disse o pai irritado. O médico sorriu novamente e respondeu, eu vou dizer o que disse Jó na Bíblia, do pó viemos e ao pó voltaremos. Bendito seja o nome de Deus. Os médicos não podem prolongar a vida. Vou interceder por seu filho. Vamos fazer todo o possível pela graça de Deus. Dar conselhos quando não estamos em situação é tão fácil, murmurou o pai. A cirurgia levou algumas horas. Depois que o médico saiu feliz, graças a Deus seu filho está salvo. E sem esperar por uma resposta do pai, com muita pressa, olha para o relógio e foge. Ao mesmo tempo que vai, ele disse, se você tiver alguma dúvida, pergunte à enfermeira. Por que é tão arrogante? O pai para o médico. Não podia esperar mais alguns minutos para eu pedir mais informações sobre o estado do meu filho? E a enfermeira, cheia de lágrimas pelo seu rosto. O filho do doutor morreu ontem em um acidente na estrada. O médico estava no cemitério quando foi chamado para realizar a cirurgia do seu filho. E agora ele salvou a vida do seu filho e correu para terminar o sepultamento de seu filho. Não julgue as pessoas. Você não sabe qual é a realidade delas. Nunca julgues ninguém, porque você nunca sabe nada sobre a vida dessa pessoa e o que está acontecendo na vida dela. Rezemos todos, os dias também, pelos médicos e equipes. É tão fácil julgar os outros sem saber, porque o interesse é nosso. O resto que se lixe. Ele não estava interessado, em momento algum, qual seria a situação desse médico, desse profissional. E assim são todos os profissionais. E assim somos os nossos pais. Sugerimos conselhos do Emmanuel, conselho do Dival, no seu outro livro, para as mães jovens que têm os seus filhos ainda no processo de formação. Ajude eles. Que essa geração de Silone não seja tão depreciada como está sendo até através da imprensa. Que seja uma geração, sim, de criaturas formadas, que preparem o seu processo evolutivo. Porque a vida não termina aqui na Terra. A vida continua, a nossa vida é infinita. Para que quando retornar para outro orbe, possa retornar e lá continuar o seu processo de progressão. Para quando voltar em nova reencarnação, não aconteça para eles o que está acontecendo nessa novela que está, que é um exemplo para muita gente que acha que aquilo é fantasia. Que não aconteça. A todos vocês, meus irmãos, nosso muito obrigado. Que Deus os abençoe, que retornem aos seus lares, na certeza de que estarão levando o que aqui vieram buscar. Informações. Que os seus males sejam os menores. Que os vossos protetores e anjos de guarda os abençoe
Que Deus, na sua infinita bondade, ilumine os seus caminhos e, se houver algum objeto que possa servir de instrumento para tentar derrubá-los, possa ser afastado pelas mãos divinas. Obrigado, Senhor.